Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Para quem ainda não se inteirou da história, a Folha de São Paulo revelou a existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação que funciona de uma maneira muito exótica. O ministro da Educação adotou como critério para a liberação de verbas para cidades você ser ou não ser amigo de dois pastores, um chamado Gilmar Santos e Arilton Moura, que não tem função pública, não tem ligação com o setor de educação, mas circulam aparentemente muito à vontade pelos corredores do Ministério da Educação e destravam os pedidos de prefeitos ao Executivo. Tudo isso a pedido do presidente Jair Bolsonaro, como disse o ministro Milton Ribeiro. A gente vai ouvir a palavra do ministro nessa gravação que foi obtida pela Folha de São Paulo e, na sequência, aciona nosso Rodrigo Orengo. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Eu também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Bom, você vê aí que até o ministro diz que o bambambam é o Gilmar. Não tem nada com o Arilton, não, é tudo com o Gilmar. Ô, Orengo, ser amigo do Gilmar virou um ativo político em Brasília. Como é que estão as reações por aí? Fortíssimas, viu, Megali? Muito bom dia a você, bom dia a todos. E por quê? Porque há duas pessoas que não têm crachá do Ministério da Educação, Ministério um dos mais importantes aqui da Esplanada, com maior montante de recursos aí para distribuição entre municípios, estados, para projetos. Agora tem um regramento, por óbvio, um regramento formal que precisa ser cumprido. E uma das principais regras estabelecidas é o da impessoalidade. E nessa história toda surgem figuras de intermediários, dois pastores, que participam de reuniões, estão em eventos públicos ao lado do ministro, e agora uma gravação aí constrangedora do ministro, que obviamente deve ser investigada, e já há pedidos aqui no Congresso Nacional de requerimento, apresentação de requerimentos para a convocação do ministro, para ele se explicar essa história, né? O deputado do Partido dos Trabalhadores, Rogério Correia, já apresentou requerimento, o vice-presidente da Câmara já veio a público para dizer que o Estado virou uma esculhambação. Essas são as primeiras reações aqui na capital federal. Agora, Megali, obviamente não para por aí, né? E aí o ministro coloca o presidente numa situação delicada, porque ao falar em nome do presidente, numa gravação, obviamente agora o ministro vai ter que se explicar, e vai ter que, inclusive, de alguma forma ali, apresentar uma versão que poupe o presidente, né? Isso já causa preocupações aqui em Brasília, né? A distribuição de recursos públicos, ela deve seguir um padrão, uma formalidade, E nessa história surgem aí dois intermediários que não tinham vínculo algum com o Ministério da Educação e estavam participando lá de reuniões de definição de liberação de verbas. Obviamente, Megali, a gente já viu aqui, e isso é da história da relação entre os entes federativos, são prefeitos amigos, governadores que têm alinhamento ali com o político de turno, né, que recebem e são beneficiados. Agora, o que a gente vê nessa vez é escancarar isso, né? É aquela prática de pessoalidade que não está prevista na legislação. E por isso, o Congresso já está se manifestando, o ministro deve ser convocado, é muito difícil que o ministro consiga evitar aí, pelo menos isso, uma convocação à Câmara dos Deputados, e vai ter que responder e explicar o que realmente aconteceu aí. O áudio é bastante claro, né? Não restam muitas dúvidas. Foi uma confissão de crime, né, Orengo? No mínimo, crime de responsabilidade e tráfico de influência. E o Ministério Público nada? Por enquanto não se manifestou, não chamou a atenção do PGR, esse áudio escandaloso? Por enquanto não, viu, Megali? Mas assim, é até natural que nesses casos, né, o Ministério Público seja provocado, então deveremos ter representações. A primeira
reação foi realmente do Congresso Nacional, de convocação do ministro, e se citou um crime aí que ele realmente precisa ser investigado, a possibilidade aí clara de tráfico de influência. São pessoas que não têm relação com o Ministério da Educação, estão sendo apontadas pelo ministro em gravações como intermediários, né? A figura do intermediário não é novidade aqui em Brasília, né? Vocês lembram bem da história dos intermediários lá das vacinas, né, que foram apontados pela CPI da pandemia, né? Em outros episódios, justamente pessoas que não tinham vínculo algum com órgãos públicos, mas participavam de reuniões, né? Serviam ali como espécies de intermediários, né? E é claro que isso vai ter que ser investigado, e o mais importante agora é o ministro vir a público para prestar esclarecimentos, né? E a primeira oportunidade pode ser no Congresso Nacional, né? O ministro vai ter que explicar por que citou o presidente, né? Claro, a gente aguarda aqui uma reação, uma manifestação do ministro.